Fala aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, começou o Campeonato Brasileiro, né? E os gaúchos não começaram bem na competição. O Grêmio perdeu fora de casa e o Inter deixa de vencer no estádio Beira-Rio e teve erros de arbitragem. Vamos falar sobre isso agora aqui no canal. Mas antes de começar a falar da dupla Grenal aqui no canal, faz o seguinte, deixa aí o teu like no vídeo, já manda teu comentário, tua opinião sobre a estreia da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, te inscreve no canal, ativa as notificações e vamos juntos falar de dupla Grenal aqui neste espaço democrático, que não é só meu, é teu também, para você que gosta de futebol, para você que gosta de rádio, para você que torce pela dupla Grenal e que torce para o campeonato, pros times do futebol gaúcho. Vamos falar muito também aqui no canal dos outros times, já que a gente tem participante na Série B, tem o Juventude também na Série A, tem Série C, tem Série D, vamos falar muito de futebol. Bom, o Campeonato Brasileiro começou nesse final de semana e a dupla Grenal não começou nada bem, né? Vou começar falando aqui do jogo do Grêmio, que aconteceu ontem, às 4 horas da tarde, lá em Fortaleza contra a equipe do Ceará, uma equipe reserva do Ceará que se poupou, né, para o confronto de meio de semana pela Copa do Brasil, já que tem jogo importante aí por essa competição. O Grêmio teve desfalques, né? Desfalques extremamente importantes. O Rafinha na lateral direita, apesar de que o Wanderson, olha, jogou muito bem e marcou aquele golaço, inclusive, né? No final do primeiro tempo. Mas, enfim, ter o Rafinha de desfalque é sempre muito importante. E principalmente na frente, né? O Grêmio jogou sem o Ferreirinha e sem o Diego Souza. O Ferreirinha talvez hoje seja o melhor jogador do time do Grêmio. Pelo menos vem sendo um grande jogador. E o Diego Souza que tá fazendo gol direto, né? Então, jogar sem esses caras aí na estreia do Campeonato Brasileiro é de fato bastante complicado. Inclusive também o técnico Thiago Nunes, né, que testou negativo por Covid, mas por sintomas gripais acabou ficando de fora aí dessa largada do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de horrores, né, porque o Grêmio de fato não se achou dentro de campo. E o Ceará acabou fazendo seus 2 gols ainda na primeira etapa. O Grêmio no finalzinho do primeiro tempo empatou naquele golaço do Wanderson, né? O técnico Thiago Nunes não foi, mas tenho certeza que ele passou as instruções, né, para o seu auxiliar para comandar a equipe lá em Fortaleza. E o Thiago Nunes ele está utilizando em alguns momentos essa questão dos 3 volantes do meio de campo. É claro que o Thiago Santos é um jogador de mais marcação, aquele cara que fecha de fato ali o meio de campo. O Mateuzinho tá jogando um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais adiantado, com um pouco mais de liberdade. E ontem jogou o Lucas Silva. Lucas Silva até agora não mostrou que veio no Grêmio, né? Vamos combinar. Teve uma ou outra boa atuação aí nesse tempo que está no Grêmio, mas é um jogador muito abaixo das expectativas, né? E aí quando tu tem 3 volantes, tu até pode reforçar um pouquinho mais o teu sistema defensivo, mas tu não consegue prender a bola na frente e não tem quem distribua o jogo. Então ficou nítido no primeiro tempo ontem que estava faltando a peça do camisa 10, né? O jogador de armação. Tanto é que já no intervalo o Jean-Pierre vem para o jogo, o Jonathan Robert também aparece ali, mas é um jogador que vai ter que mostrar mais ainda. Eu quero focar mais na participação do Jean-Pierre, que entra para jogar no segundo tempo e que dá uma movimentação completamente diferente para o Grêmio. O Grêmio melhorou muito no segundo tempo, foi outro jogo do Grêmio. Depois, no finalzinho, teve aquele apagão, nananeném, chamei como quiserem, né? E o Grêmio acabou tomando aquele terceiro gol de forma bem estranha, já no final do jogo, quando já tinha conseguido ali o empate. O gol de empate aconteceu no início do segundo tempo, o gol do Ricardinho, que é uma outra bela surpresa nesse time do Grêmio. Bom, o GPR, ele, a gente sabe, é um jogador que ainda está aquém daquela expectativa, se esperava muito mais do GPR, ele ainda não conseguiu ser, eu nem sei se ele vai conseguir ser o jogador que se espera. Muitos já se falavam até que, olha, pode ser até um meia de seleção brasileira. Até agora o GPR não mostrou isso aí, a gente sabe disso. Mas entre jogar com ele e com 3 volantes, eu prefiro jogar com o GPR, né? Porque ele recebe a bola, ele tem a condição do passe, daquele lançamento em diagonal, na bola que vai para os extremos, daqui a pouco uma enfiada para o centroavante. É um jogador diferenciado. E na falta de um outro que daqui a pouco mostre mais futebol que o próprio Jean-Pierre, tem que jogar o JP. O Jean-Pierre, ele é o jogador que pode fazer o diferente, porque com 3 volantes tu pode, como eu disse, ter um pouco mais de marcação, mas falta quem prenda a bola e faça os atacantes jogar. E vamos combinar também, né?
Pode ter um pouquinho mais de marcação com 3 volantes, mas não significa que isso vai dar certo, né? Tanto é que o Grêmio ontem acabou tomando 2 gols no primeiro tempo, quando tinha, por exemplo, em campo a presença dos 3 volantes. E o Thiago Santos e o Lucas Silva são jogadores de características muito parecidas, né? E aí tu tem mais um terceiro volante, que é o Matheus Henrique, fazendo mais uma função de meia. Eu acho que não tá dando muito certo, não. Acho que o Thiago Nunes vai ter que dar uma boa repensada sobre isso aí. Mas o primeiro tempo foi muito ruim. Outro jogador que continua muito abaixo, né? E é assim desde que chegou no Grêmio, é o próprio Diogo Barbosa, né? Tanto é que aí até não sei se sentiu alguma coisa ou não, mas pro segundo tempo vem o Bruno Cortez, que mesmo com as suas falhas, ele consegue ser menos pior que o Diogo Barbosa. Então eu acho que é um jogador que hoje tem que ser titular. Porque muita gente fala do Guilherme Guedes, mas a gente não vê o Guilherme Guedes jogar. Ele não tem oportunidades, né? Então, hoje, para mim, tem que jogar o Cortez. O Rua também foi um jogador que ontem cometeu alguns erros, né? Inclusive, depois ele fez um post nas redes sociais, se desculpando, né, pela atuação dele, pelos erros que ele teve na partida, né, admitindo que não foi bem, e de fato foi bem abaixo, né? Inclusive, até informações aí dos últimos dias, ele teria recebido aí uma sondagem, pelo menos, do Torino para jogar na Itália, que o Grêmio não teria aceitado. O Grêmio, que tem 60% aí dos direitos do Juan, não teria aceitado essa negociação. Foi mal no jogo de ontem, Juan. Assim como foi mal o Diogo Barbosa, como foi mal o Lucas Silva, né? O Grêmio, de fato, tem que acertar algumas questões aí. O próprio Léo Pereira, que mais uma vez sai como titular, é um jogador que para mim está abaixo. Ainda não mostrou nenhuma evolução para que seja o titular do Grêmio pela extrema-direita, claro, enquanto Douglas Costa não puder jogar. O Grêmio que já não tem o Luiz Fernando, que até depois da saída do Alisson entrou bem, mas acabou se machucando e agora testou positivo aí pro Covid também. E tá em aberto aquele lugar ali até que o Douglas Costa possa jogar, né? E depois há também a dúvida se o Ferreirinha vai continuar jogando pela extrema esquerda, já que há indícios, né, de que agora no meio do ano ele possa sair do Grêmio, já que tem uma multa rescisória relativamente baixa para os padrões europeus, especialmente para o leste europeu, uma multa em torno de 8 milhões de euros, então já é bastante provável uma saída do Ferreira no meio da temporada, ele que, eu repito, vem sendo o principal jogador do Grêmio. Jogar com 3 volantes não está sendo suficiente para o Grêmio. Nem resolveu na questão defensiva, o Grêmio tomou 2 no primeiro tempo, e muito menos na questão ofensiva. Então, entre não ter um meia de articulação e ter o GPR, que até agora não consegue ser o Jean-Pierre que se espera, eu prefiro jogar aí com o Jean-Pierre. Na lateral esquerda, eu acho que o Cortez ainda dá uma resposta melhor que o Diogo Barbosa, principalmente na questão defensiva. Cortez marca melhor, marca mais do que o Diogo Barbosa. Na frente, para o lado direito, olha, uma incógnita também. O Léo Pereira, ele teve alguns bons momentos, algumas boas aparições, mas aí a gente está falando especialmente de Campeonato Gaúcho e alguns jogos de Copa Sul-Americana, e a gente sabe, né, que tanto o nível do Gauchão quanto o nível da Sul-Americana, principalmente na primeira fase, é um nível técnico bem abaixo. Então vai ter que repensar também aquele lugar ali até que o Douglas Costa então possa estar à disposição. Mas os desfalques fizeram muita falta, né? O Ferreira fez muita falta no jogo, apesar de uma boa atuação do Léo Chu, que é um jogador que se desprende bem da marcação, que tem velocidade, que também tenta o drible. É muito bom jogador o Léo Chu, gosto da sua participação. E aí no jogo de ontem ele poderia ser importante, porque ele conhece bem o Ceará, né? Esteve lá no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas aí tem o outro lado da figura também, né? O Ceará conhece muito bem o Léo Chu para também atuar aí na sua marcação. É bem verdade que ele deu aquela baita arrancada, né? E depois acabou ficando um pouco mais preso na marcação. Enfim, Grêmio de fato não foi bem na estreia, perdeu para o Ceará, já tinha empatado o ano passado lá também no início do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano foi na segunda rodada, empatou com o Ceará, deixou de somar pontos e agora foi pior, né? Começou perdendo. Marcos Herrmann disse em entrevistas na semana passada que o Grêmio sim vai dar valor ao Campeonato Brasileiro, que o Grêmio sim vai buscar o título da competição. Mas aí convenhamos, né? Começar perdendo para um time reserva do Ceará deixa a torcida um pouco mais preocupada e mostra que nem tudo está bem no time do Grêmio, como a gente via até alguns dias e muita gente falava sobre isso. Eu repito, o Grêmio fez uma baita campanha na primeira fase da Copa Sul-Americana, é verdade, mas o nível técnico
muito baixo, né, dos adversários, do Lanús, do Aragua, do La Equidad, especialmente o Aragua, né, que não somou nenhum ponto aí na primeira fase da competição, e no próprio Campeonato Gaúcho, com todo respeito aos nossos times aqui, que eu gosto muito do futebol do interior, mas a gente sabe também que o nível técnico é bem abaixo. O adversário mais difícil que o Grêmio pegou foi o Inter e venceu 2 clássicos e empatou o último, que deu o título para o Grêmio. Então tem muito para trabalhar ainda o Thiago Nunes, porque o Grêmio tem compromissos importantes, joga no meio de semana, né, pela Copa do Brasil, jogo que acontece às 4h30 da tarde, né, da quarta-feira. O desafio desta vez contra a equipe do Brasiliense. Evidentemente que o Grêmio aí é total favorito, né, para conseguir a vitória e passar pelo Brasiliense na Copa do Brasil, mas aí, repito, estamos falando de um time de um nível técnico de primeira fase do Sul-Americana, de Campeonato Gaúcho ou até abaixo disso, né? O Grêmio tem que tomar mais cuidados a partir de agora com o Campeonato Brasileiro. No final de semana já não vai jogar, seria o jogo contra o Flamengo no domingo, o jogo foi adiado e o Grêmio vai jogar a Recopa Gaúcha contra a equipe do Santa Cruz. Então, esta semana, eu vou dizer o seguinte, 6 pontos, entre aspas, né, porque não se trata disso, para o Grêmio. Acho que vence o Brasiliense com tranquilidade na quarta-feira e vai passar por cima do Santa Cruz no domingo na Recopa Gaúcha. O problema do Grêmio é no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não ganha desde 1996. Nos últimos anos a gente viu como é que foi, o Grêmio poupando, o Grêmio jogando com jogadores reservas, boa parte do campeonato, 11, 12 jogos com reservas ou time misto, e agora o Grêmio precisa focar também nessa competição, né? Não está tudo errado no time do Grêmio, é bom que se diga, não dá para fazer terra arrasada, mas foi o início de campeonato muito ruim, perdendo para a equipe do Ceará da maneira que foi. E o terceiro gol do Ceará mostra, né, uma desconcentração ali dos jogadores de defesa do Grêmio, do próprio Breno também. Não dá para parar, não dá para desistir do lance só depois que o árbitro apitar. Enquanto não acontecer a marcação do juizão, meus amigos, tem que seguir jogando com vontade para que não aconteça o que aconteceu aí nesse jogo contra o Ceará. Então o Grêmio tem que melhorar muito, evidentemente que os desfalques fizeram a diferença. O Ricardinho, quero falar sobre ele também, mostrou que é centroavante goleador, né? Vem fazendo muitos gols na temporada, naquela bola que chega para ele no contra-ataque puxado pelo Léo Chu, ele entra de carrinho, faz o gol, mostra que é artilheiro, que sabe fazer gols, né? Mas o Diego Souza, a gente sabe, é um jogador hoje muito mais pronto, muito mais interessante e importante para a equipe do Grêmio. O Ferreirinha nem se fala, né? Apesar da boa atuação do Léo Chu, o Ferreira hoje é o principal jogador do Grêmio. Na direita a gente até pode discutir, até mesmo muita gente acha que o Wanderson tem que ser o titular e não o Rafinha, mas o Rafinha tem toda uma experiência que também faz parte, né, para poder atuar e que é importante para a equipe do Grêmio. Então, os desfalques fizeram muita falta ontem realmente para o Grêmio e também o Thiago Nunes, né? Eu considero muito importante a presença do técnico ali no reservado, podendo trocar informações com os jogadores, né? Passar a sua vibração para os jogadores. Então, acho que também fez falta aí o técnico Thiago Nunes para o jogo de ontem. Começa mal o Grêmio, mas vai ter aí 37 rodadas pela frente para conseguir aí reverter esse quadro, buscar os pontos. Dá para dizer também que nessa primeira rodada não só o Grêmio, né? Vários times aí acabaram marcando passo, o próprio Palmeiras no confronto difícil contra o Flamengo, o Atlético Mineiro que perdeu em casa, enfim. Então, o São Paulo também não teve um bom resultado, né? Então, assim, é uma primeira rodada. A partir de agora o Grêmio vai ter que repensar, porque é o seguinte, né? Já ficou para trás na primeira rodada, na segunda já não vai jogar, porque o jogo contra o Flamengo, como eu disse, foi adiado. Então vai ficar atrás dos outros times aí, vai ter que dar pau na máquina para buscar. Esse foi o jogo do Grêmio contra o Ceará, vitória por 3-2 do Vozão na estreia do Campeonato Brasileiro. Jogo que eu narrei ontem pela Rádio ABC, Internacional Esporte no estádio Beira-Rio, jogo às 8h30 da noite, com frio em Porto Alegre. Na hora do jogo começou ele com 10 graus de temperatura, já no segundo tempo tínhamos por volta de 8, e a gente sabe também que a sensação térmica ali no Beira-Rio ela é muito complicada, né? No inverno, porque tem o vento que vem do Guaíba, aquela coisa toda, então estava frio mesmo ontem no estádio Beira-Rio, mas não é motivo aí, claro, para a gente colocar como desculpa para a estreia do Inter o empate diante do Sport. No primeiro tempo, o Inter chegou a ter 81% de posse de bola, e eu sou um cronista esportivo que não entra muito nessa onda dos números. Eu acho que posse de bola não quer dizer muita coisa, porque o que vale mesmo no futebol, como diria o saudoso Dante Andrés, da Rádio Caxias,
o que vale é bola na rede. Então não importa se tu tem 81% de posse de bola, se tu não fizer gols, tu não vai vencer o jogo. Claro que o Inter fez, né? Tendo 81% de posse de bola, o Inter fez 2-0 no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, o Inter veio completamente diferente, né? E a gente vem acompanhando isso aí já em muitos jogos. O Inter faz um grande primeiro tempo e no segundo tempo consegue desandar a maionese e não sei o que acontece, que o Inter acaba se perdendo. O Sport empatou e muita gente disse que passou por muitos erros de arbitragem, eu considero que não, tá? É claro que aquele terceiro gol do Inter, que teria sido o terceiro gol do Inter do Galhardo, no cruzamento que vem do Patrick, a bola bate no travessão, ali eu acho que a bola não tinha saído, acho que foi uma precipitação da arbitragem, né, ter dado ali tiro de meta, porque a bola de fato não saiu, e hoje pela manhã ainda pude ver aí várias vezes o vídeo, né, tem um vídeo que mostra bem ali naquela linha do cruzamento, a bola não sai, né? Então ali foi de fato um erro da arbitragem que prejudicou muito o Internacional, né? Porque poderia ter conseguido ali a vitória. Nos outros lances eu discordo, acho que nos lances de pênalti e também no gol do André, a arbitragem não errou. Patrick no banco. Patrick foi o melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado, na minha avaliação. Estou falando do campeonato todo. E o Patrick é reserva. É claro que passou aí por uma lesão, está voltando agora e talvez ele venha a ser titular também com o Miguel Ángel Ramírez. Mas não sei, porque antes da lesão o Patrick já estava aí também oscilando, chegou a jogar até no jogo contra o São José, pela extrema na direita. A gente sabe que o Patrick rende melhor na esquerda, mas joga muita bola o Patrick, ele não pode ser reserva no time do Internacional. O Lindoso acabou entrando no lugar do Dourado, que tem uma lesão muscular aí, deve ficar um bom tempo afastado. Muita gente pede o Johnny como titular na volância do Inter, mas jogou o Lindoso. Acho que ele fez uma atuação na média, fez um gol inclusive, né? Mas não sei se será o titular aí nesse período de afastamento do Rodrigo Dourado. Na questão defensiva, o Inter acho que jogou com o que tem de melhor do momento, pelo menos. O Saravia voltando aí, é um ótimo lateral direito, para mim fez uma grande atuação, né? Os zagueiros também, o próprio Moisés também fez um bom jogo. Agora na frente o Inter tá pecando um pouco, né? Porque o Inter tem boas opções, né? Yuri Alberto, tem o Thiago Galhardo, tem o Guerreiro, né? Para a questão do centroavante. Tem o Caio Vidal que jogou ontem pela extrema na direita, né? O Inter tem boas opções ofensivas, mas o que me parece mais do Colorado é o seguinte: o Miguel Ángel Ramírez me parece que ainda não conhece o Internacional como instituição, parece que ele ainda não sabe de fato que representa o Inter, até nas entrevistas coletivas dele dá para perceber isso, né? Ele considera normal algumas derrotas, inclusive perder o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, né? Dizendo ali que é melhor perder do que sair daquilo que foi treinado, enfim. Então parece que ele não conhece ainda a nossa aldeia aqui, não conhece ainda o tamanho do clube que ele está treinando, né? E parece que também não conhece direito ainda o seu grupo de jogadores. Nem toda a culpa pode recair nele, acho que o Inter precisa de alguns reforços e a gente sabe que a situação financeira no Colorado é bastante difícil, então vamos ter que aguardar para ver se o Inter vai contratar, se o Inter vai se reforçar aí para o restante do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil. Mas parece um pouco perdido o Miguel Ángel Ramírez, acho que não é o único culpado por tudo que tem acontecido no Inter, mas com certeza ele tem grande importância nisso, afinal de contas ele é o técnico, né? Passa por ele as decisões de escalação, de formatação tática, e o Inter não tá bem. A gente sabe que o Inter perdeu aí Grenal no Campeonato Gaúcho, o Inter perdeu o título gaúcho, o Inter passou na Libertadores da maneira como foi, né? Aquele jogo contra o Olímpia, por exemplo, no Beira-Rio, foi um horror de assistir, né? Foi muito complicado mesmo aquele jogo contra o Olímpia e o Inter não fez uma boa campanha, acabou passando. Agora vem fases eliminatórias da Copa Libertadores da América e o Inter vai ter que mudar muito para conseguir fazer uma boa campanha. No próprio Campeonato Brasileiro, poxa, se tivesse estreado com uma vitória em casa, diante de uma equipe média para baixo, que é o Sport, já largaria muito bem. O Inter, que foi vice-campeão brasileiro no Campeonato Brasileiro 2020, né, com o Abel Braga, começou mal, né? Não dá para perder pontos em casa, especialmente depois de estar vencendo por 2-0. Então tem que fazer uma reflexão aí o técnico Miguel Ángel Ramírez e a direção do Internacional para ver o que tem de errado. Muita gente pede a troca do técnico, muitos torcedores pedindo a troca do técnico, e é complicado, né? Porque agora com essa regra aí de poder mudar apenas 2 vezes de técnico, mudaram uma vez, né? Porque você se demitir um técnico, vai contratar outro e aí se demitir, não pode buscar outro, vai ter que pegar um profissional que já esteja dentro do clube para realizar o trabalho. Então eu acho que não é o momento de mudar,
tem que se dar um pouco mais de tempo ao Ramires, mas ele está na hora de entender o time que ele está treinando, o clube que ele está trabalhando e o que representa o Esporte Clube Internacional. O Inter que volta a campo no meio de semana, na quinta-feira, né, pela Copa do Brasil, assim como o Grêmio também, só que o Inter joga na quinta-feira, dia 3, pela Copa do Brasil, diante da equipe do Vitória da Bahia, lá em Salvador, né? O Vitória é o time de Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência também é que o Inter tenha a possibilidade da vitória, vencer o Vitória lá em Salvador e começar bem aí também essa participação nessa fase da Copa do Brasil. Depois do final de semana o Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que acontece no sábado, tá bem? Falamos aí dessa estreia ruim da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Eu peço para que você deixe seu like, para que você comente, para que você compartilhe o vídeo. Me ajuda aí a subir o canal, estou precisando muito. A gente está tentando começar o canal aqui falando de dupla Grenal, então deixa aí o teu like, compartilha o vídeo, deixa aí teu comentário, concorda, discorda comigo, não tem problema nenhum. Vamos trocar aí essa resenha, tá bem? Deixa o teu like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações, que é importante para que a gente possa seguir trocando essa ideia sobre Grêmio e Internacional. Tamo junto, valeu!